começar. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao nosso novo episódio e hoje estou particularmente entusiasmada porque vai ser o nosso primeiro episódio com uma convidada e eu não acredito muito que as coisas sejam por acaso, então quando eu fiz o convite à nossa convidada, que eu já vou apresentar, quando eu lhe fiz o convite eu não imaginava que algumas circunstâncias dos meus últimos dias, das minhas últimas semanas se juntassem para esta conversa fluir tão bem como eu já sei que vai fluir. Portanto, queria-vos apresentar a Rita Gama Ferreira, que provavelmente muitos de vocês conhecerão por a psicóloga, que foi assim que eu cheguei a ela, que é psicóloga clínica especializada na avaliação e intervenção em adultos com PHDA e, como se diz pelas internets, o ADHD, que acredito que tenha sido muito romantizado em determinada altura, precisamente com esta sigla. Também ela diagnosticada com a perturbação, que é uma palavra linda que vamos falar imensas vezes hoje, e foi sem saber o meu empurrão para uma realização bastante importante na minha vida bem recentemente. É a autora do livro Estou Sempre a Mil, que eu tenho aqui. Foi bom, não foi assim? A autora do livro Estou Sempre a Mil, que é um livro relativamente recente, já vamos se calhar falar um bocadinho sobre isso, e criadora de conteúdos com simultaneamente validade científica, mas também linguagem para pessoas leigas como eu, que precisam de alguma literacia na saúde mental. Eu acredito que ainda assim eu já esteja num bom posicionamento, mas acho que tem feito um trabalho muito importante neste sentido e tem ajudado muitas pessoas como eu. Portanto, eu decidi convidá-la antes de saber estas coisas todas, mas acho que vai ser uma conversa muito interessante para também podermos desmistificar um bocadinho aqui a parte da saúde mental e como certamente já foi perceptível pelo título do episódio, o episódio sobre é possível pensar demais. Estão aqui duas pessoas que sim, pensam demais e aceitam perfeitamente que isso faz parte da sua vida, portanto estamos aqui para pensar demais e eventualmente não demorar 3 horas com esta conversa. Só interromper aqui um bocadinho o início do nosso episódio para dizer que hoje somos patrocinados pela Highwell, portanto já não deve ser nome estranho para quem já ouve há muito tempo, mas a Highwell é uma plataforma de terapia online. Se sentires que está na hora de dares um passo corajoso, então tens um código de desconto de 15% que podes usar nas tuas sessões de terapia online, quer seja compra individual ou em pacote. Portanto, antes de mais demoras, Rita, depois desta já quase hora de conversa que tivemos antes de começar a gravar, seja muito bem-vinda. Obrigada por teres vindo, por seres a minha primeira convidada. Obrigada eu. E se calhar queres acrescentar alguma coisa à minha apresentação? Não sei se foi uma coisa ótima. completa, se achaste que foi... Quero-te dar os parabéns por este projeto, porque a verdade, e tu sabes disso porque eu fui falando contigo e ouço-te desde o início e também te disse que já foste uma ajuda para mim e que eu te recomendo a muitas pacientes, portanto, parabéns por isso e fico mesmo muito orgulhosa quando vejo assim pessoas que eu gosto a realizar sonhos, objetivos, fico muito contente. Olha, o tema de hoje... Queria também te contextualizar para ti e para quem nos possa estar a ouvir, é que eu sinto que ao longo da minha vida, e também por isso é que este podcast existe, na verdade, ao longo da minha vida eu ouvi muitas vezes coisas que eu achava que eram parte da minha personalidade, nomeadamente aquele que nós também já falámos sobre o cabeça na lua, o pensas demasiado sobre as coisas, ou dás muita importância a coisas pequenas, então... aquele estigma de que realmente eu nunca me consigo calar, parece que as pessoas não me conseguem ouvir, mas depois não sei muito bem, aqui este limbo entre será que sou eu que estou a mais ou demais, ou será que o mundo não está ao meu ritmo, esta coisa que às vezes pode nos tornar especial e ser romantizada eventualmente, ou pode muito dificultar as nossas relações, a nossa carreira, o nosso dia-a-dia. Portanto, eu faço terapia há muitos anos, como já tinha partilhado anteriormente contigo, faço psicoterapia e... Entretanto, só muito recentemente é que percebi que algumas coisas que eu tenho vindo a martelar muito na terapia há muito tempo, se calhar podiam ter uma outra raiz e por isso é que, através de um contacto teu também, me foi diagnosticada a PHDA. E eu digo isto, comentei com uma pessoa próxima há uns dias que foi muito semelhante a sensação com o diagnóstico de endometriose, que é ali é validar algumas queixas que a pessoa se calhar tem ao longo da vida. Queixas ou não queixas, coisas que são só difíceis. Dores horríveis. Dores horríveis, exato. Então, problemas que a pessoa tem e que de repente o facto de haver um nome, eu não gosto de ver como ser meter numa caixa, mas acho que alivia muito na perspectiva de, ok, isso quer dizer que há um caminho. No caso da endometriose não há uma cura, mas há um tratamento, e no caso da PHDA também há um acompanhamento específico que se faz para isso. Portanto, para contexto, e porque acho que vais simplificar isto melhor qualquer pessoa,
se calhar para quem nos possa estar a ouvir e a ouvir esta sigla pela primeira vez ou não, assim, pondo isto em palavras de pessoas normais, o que é mesmo a PHDA? Então, como já disseste, tem uma data de informações que fazem muito sentido e que são assim super coerentes com isto do que é a PHDA, que acho que por mais que eu explique, nunca vou conseguir trazer todo o mundo que pode ser a PHDA, até porque gosto de pensar que a PHDA, as pessoas que têm PHDA ou que são PHDA, isto é um tópico também interessante, são muito fora da caixa, portanto, sendo fora da caixa, acho que há mesmo um mundo de hipóteses para pensarmos sobre o que é isto e não resumir à perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Sendo que é hiperatividade barra impulsividade, está lá escondido, não aparece no nome, mas também é avaliada a parte da impulsividade que eventualmente, se pensarmos bem, pode trazer, quando grave, trazer aqui alguns problemas, especialmente que podem afetar terceiros também, não é? Se nós pensarmos no que é a impulsividade a Exato. conduzir, no trabalho, Nas até em reações, casa, não é? nas relações, a impulsividade é todo um tópico que acaba por passar muito despercebido e é mesmo hiperatividade barra impulsividade, embora não apareça no nome. Bem, começamos com a perturbação então, não é? Que é um nome lindo, o estigma que isto não cria e difícil Sim. para uma pessoa que pode não ter esse conhecimento, isto para te deixar terminar, desculpa interromper-te, mas dizer que durante muito tempo que eu te segui e acompanhei muito por curiosidade para ver, conhecer mais sobre o assunto, eu durante muito tempo nem sequer faria essa associação a algumas coisas minhas, porque de tal forma que eu própria estigmatizei o nome, não é? De perturbação, hiperatividade, déficit de atenção. Primeiro isso induz imenso em erro, porque a hiperatividade não tem necessariamente ter a ver com a hiperatividade física, não é? De todo, especialmente no adulto e Exatamente. na mulher. Pronto, no meu caso, então, ou seja, várias coisas no nome já me diziam tipo, ok, tenho Não. interesse nisto, mas Nunca. eu não tenho este problema, Sim. esta perturbação. E agora gostaria muito que tu me falasses sobre esse nome, então. Sim, então, nós efetivamente chamamos perturbação e eu não gosto de olhar para a PHDA, nem vou dizer como perturbação, mas como doença, porque a verdade é que isto é uma alteração que acontece essencialmente em algumas estruturas do cérebro, especialmente aqui na zona do córtex pré-frontal, aqui atrás da nossa testa, e que também tem uma grande implicação a nível dos neurotransmissores. Portanto, falamos aqui especialmente até da dopamina, que já ouvimos falar muito da dopamina, e não existe dopamina boa e má, existem hábitos que promovem uma dopamina mais sustentável e outros hábitos que na verdade só fazem com que o nosso sistema de recompensa se estrague, e isso acontece a qualquer pessoa que tenha um telemóvel, por exemplo, não é? Portanto, não é preciso ter PHDA. Isso já vai incutir aqui um bocadinho em erro em algumas pessoas que podem ter sintomas e depois nem se calhar ficam um bocado confusas. Mas isto é uma perturbação que surge ao longo do desenvolvimento do nosso cérebro. Portanto, tem uma base gigante genética. Estima-se que mais ou menos entre os 80%, há quem diga 85%, tenham origem genética, o que significa que, se olharmos para a nossa sociedade, quem tem PHDA, a maior parte das pessoas não desenvolveu, ou desenvolveu, mas durante aqui o momento em que o cérebro está a ser formado, esta PHDA provavelmente porque alguém para trás também a tem. Podem ser pais, podem ser tios, enfim, podem ser pessoas próximas, é mesmo muito comum, tanto que há muitos pais que te procuram agora diagnóstico, só para dar contexto também, eu trabalho com a PHDA no adulto, porque na criança já se ouve falar há muito tempo. É exatamente a mesma coisa, o problema aqui na PHDA é o contexto, o problema salvo seja, no sentido em que as crianças têm menos contextos avaliativos, digamos assim. É mais espontâneo, não é? Não há tanta regra. E só na escola, na verdade, é que há esse contexto mesmo de avaliação, em que há uns que se vão, quer dizer, lá está, há aquele protótipo de ensino e há os que se vão safar dentro desse protótipo e aqueles que não se vão safar, e aí manifestam então as dificuldades. Em casa também depende um bocadinho do contexto. Se são pais muito duros, muito rígidos, podem dar muita estrutura, mas pode ser mal recebido pela criança, por exemplo, que se revolta, ou por outro lado pode ser muito bom para a criança que, se não fossem os pais, não fazia trabalhos de casa, não se lembrava dos testes, não fazia a mala para o dia a seguir, etc. Portanto, é mesmo aqui um mundo. E temos aqui então a hiperatividade e
barra impulsividade, e o déficit de atenção. Esta parte então, mais do que a perturbação, sinceramente incomoda-me o déficit. Pois. Porque não é um verdadeiro déficit, e a verdade é que mesmo a própria comunidade científica começa a pôr a hipótese de se lhe dar um outro nome. Eu gosto do nome desregulação, faz muito sentido, porque eu explico isto sempre desta forma e vou voltar a explicar porque acho que faz sentido. Havendo aqui esta desregulação essencialmente da dopamina, o que acontece é que nós não temos menos dopamina do que as outras pessoas, nós temos menos disponibilidade da dopamina em sítios em que era suposto haver maior disponibilidade, ok? E a dopamina não é só responsável pelo prazer, como as pessoas pensam, é responsável pela motivação, e isto é uma descoberta muito interessante. Porquê? Porque, por exemplo, que certamente qualquer pessoa que vai pela primeira vez ao ginásio Eu pensei tipo, exatamente "Ai, nisso. fogo, Juro que estava a pensar no não exercício me físico. apetece nada ir." Pronto, mas o exercício disponibiliza muito a dopamina, é mesmo, aliás, melhora muito a zona do córtex pré-frontal a nível de função executiva, e nós vemos que se calhar se estivermos há um mês, há 2 meses e começarmos a fazer daquilo um hábito, começa até a dar-nos algum prazer. Claro que há um dia ou outro que não apetece, mas isto é a motivação que é provocada por este hábito sustentável de disponibilização da dopamina, ao contrário do ir ao telemóvel permanentemente. Eu estou sempre a ir ao telefone, sistema de recompensa sempre ativado, não é? Só que dura muito pouco tempo, logo a seguir eu preciso de ir fazer isso outra vez, ok? É como a comida, por exemplo, quando nós comemos para compensar algum vazio interno, muitas vezes surge por causa disso. Eu comi, tenho prazer instantâneo, mas rapidamente me apetece ir comer outra vez, por exemplo, não é? E na verdade tenho motivação para ir comer, se calhar não é a motivação sustentável, não é aquilo que me vai fazer bem. Pronto, isto é assim a base mais química que acontece no nosso cérebro. Nos adultos, esta desregulação da atenção acontece como? Nós temos, na verdade, se vamos chamar déficit, um déficit de atenção sustentada. Nós temos vários tipos de atenção, sendo que a sustentada é eu conseguir manter a atenção numa só tarefa, conseguindo de alguma forma ignorar os estímulos que estão à minha volta. Portanto, eu mantenho a atenção naquela tarefa e consigo mantê-la durante um período prolongado de tempo. Isto é o que está comprometido. No entanto, nós conseguimos perceber que pessoas com PHDA dão nós quase podíamos chamar uma hiperatenção a tudo o que está à volta. E como damos tanta atenção a tudo, é por isso que depois manter a atenção numa só tarefa é difícil. Claro. Ora, se eu quero, sei lá, ler um relatório, ler um artigo, o que seja, mas tenho o barulho da máquina de lavar, tenho a televisão ligada, tenho a filha a gritar lá ao fundo, tenho o telefone a tocar com notificações, o que seja, a minha atenção está a ser dispersada para todo o lado, dispersa? Dispersa? Está dispersa por Pronto, todo lado. é isso. Ou seja, não consegues sustentar a atenção numa coisa que se calhar na altura é muito importante, porque estás fascinada com tudo o que está a acontecer ao teu redor. Exatamente. Então, o que é que acontece? Todas. Isto é um déficit de atenção ou damos atenção demasiada a tudo e mais alguma coisa? Pois é, eu acho que é aquela nomenclatura meio pejorativa que se associa muito à saúde mental, e isso é um estigma que vem também das próprias pessoas que depois vivem isso, não é? Eu digo-te que o nome criou-me uma certa confusão e dificuldade até em identificar-me eventualmente, ou depois até facilitar um diagnóstico, porque senão há mais tempo talvez eu poderia ter procurado essa referência médica para me orientar, porque acho que de certa forma esses nomes associam a tantas coisas más que as pessoas meio que até podem identificar-se com esses sintomas, essas coisas do dia-a-dia, mas não querem aceitar que elas possam ter algo tão grave, quando na verdade não é algo tão grave, é uma coisa tão... Bom, tu explicaste da parte química e realmente há muita complexidade, mas não é algo que seja impactante ao ponto de uma pessoa se calhar agora pensar, bom, a minha vida acabou porque eu intelectualmente não sou desenvolvido ou tenho uma carência, não, porque não há nada disso. Até exatamente. Com a PHDA. E também ainda para terminar a parte do déficit, para perceberem como ainda faz menos sentido se nós pensarmos no que é o hiperfoco. É que o hiperfoco é quase o oposto de um déficit da atenção, não é? Que o hiperfoco é uma coisa que acontece nas pessoas com PHDA de vez em quando. Quando nós temos uma disponibilidade gigante de dopamina, porque é alguma coisa que de facto nós gostamos muito, temos muito interesse, e então há uma libertação, uma disponibilidade muito maior, e portanto somos capazes de entrar num nível de hiperfoco. Também ele tem um lado, eu consigo ver o lado positivo e negativo. Eu nunca gosto muito de utilizar esta nomenclatura de positivo e negativo, mas é no fundo tem as suas consequências dos dois lados. Exato, não é? Pronto, mas positivo no sentido em que se realmente eu gostar e passar à ação, eu posso fazer coisas incríveis, e a verdade é que há pessoas com PHDA que fazem coisas
que eu acho que qualquer neurotípico não conseguiria fazer, ou pelo menos não teria essa ideia. Podia Com essa até facilidade, se podia calhar depois executar, mas a ideia Exato. se calhar vinha de outra cabeça. E portanto o déficit não vai explicar este outro lado. O déficit é quando há menos disponibilidade da dopamina, mas por outro lado temos esta disponibilidade enorme, e é por isso que nós vemos esta oscilação muito grande, e por isso é que eu gosto de chamar a isto desregulação. Não E, perturbação ou déficit. sim, déficit não, para mim não me faz mesmo sentido absolutamente nenhum. Pronto. Nos adultos, o déficit de atenção, a desregulação da atenção, tem muito a ver aqui com a dificuldade em efetivamente manter esta atenção sustentada. Tem a ver também, pode afetar aqui a parte mais da memória, porque é assim, nós apesar de termos estes nomes, depois há muita coisa que está envolvida. Por exemplo, a memória de trabalho. O que é isto da memória de trabalho? Eu chamo isto quase uma ponte entre a memória a curto prazo e a memória a longo prazo, que é do género. O Sudoku é um bom exemplo para isto. Nós temos que saber o que é que já... Eu sou péssima, eu vou tentar dizer aquilo que eu acho que é fazer um Sudoku, ok? Dos numerozinhos, Mas, ok, sim, bora. eu acho que é tentar saber o que é que eu não posso pôr na linha, na diagonal, na vertical, saber o que é que eu já sei que não posso pôr, o que é que eu até já pus e o que é que eu acho que ainda posso pôr a seguir. Ou seja, há uma sequência entre aquilo que eu já percepcionei, já absorvi, e manter essa informação para eu manipulá-la a seguir, ok? Então, por exemplo, numa conversa, eu preciso de saber o que é que já foi dito, aquilo que eu já pensei e que acho que tu se calhar ainda vais dizer, aquilo que ainda não foi dito, para depois podermos dar continuidade a uma conversa. Então o que acontece muitas vezes nas pessoas com PHDA é que o discurso é meio caótico, porque de facto se dispersam completamente nos assuntos, o que não é, eu acho isso interessante, porque há meio que mais associação livre, se pudermos dizer. Sim. Torna-se exaustivo a longo prazo sustentar, Sim, mesmo para a própria pessoa. completamente. Por Mas isso acho que o tem muito burnout interesse. é uma questão muito correlacionada com a PHDA, mas pronto, déficit de atenção no fundo é muito isto, e de alguma forma eu diria que é mais parecido com o que acontece na infância, sendo que nunca podemos esquecer que a criança tem poucos contextos na vida dela, tem casa, tem a escola, eventualmente hobbies, não é? Adultos, temos que ser filhos, temos que ser netos, temos que ser pais, eventualmente, E temos bons que ter em uma tudo. casa, bons em tudo, temos que ter uma casa, e a casa idealmente arrumada e preparada para, se alguém ligar a dizer vou agora aí, que a casa não esteja um caos e seja super ok receber alguém, não é? Ter tudo, estar bem, não é? Ter a minha higiene feita, o meu sono em dia, Fazer ter tudo exercício, ok, comeres fazer bem. terapia, porque também temos que ter um estilo de vida saudável, e de repente a terapia, em vez de ser uma coisa boa, É um passa peso a ser um extra. peso, sim, isto é todo um tópico. Aliás, é motivo para ser ofensa. Antigamente era ao contrário, antigamente fazes terapia e é maluco. Agora não fazes terapia, tu precisas é de fazer terapia, o teu Sim. problema é não fazeres terapia, então Parece de que não repente é uma encontramos o ofensa. intermédio, não há Agora é uma ali ofensa não fazer terapia, Sim. pronto. Então pronto, no fundo esta parte aqui toda de ser adulto traz uma data de contexto, tem uma relação amorosa que tem que manter a intimidade, portanto tem que haver vontade de ter intimidade constantemente, não é? E sei lá, o trabalho é todo um contexto enorme na nossa vida, ocupa muitas horas. Eu já disse aqui uma data de contexto, portanto afeta muitas áreas diferente da os vida dos sintomas e adultos. como uma pessoa gera, não é? Porque Exatamente. acaba por... Depois temos a hiperatividade e impulsividade, que aqui é onde eu acredito que estamos completamente desfasados daquilo que são os critérios que estão no DSM. O DSM é o manual que nós, profissionais de saúde mental, utilizamos para nos guiar e para diagnosticar. Pronto. Que são assim referências das É onde várias... estão os critérios que nós temos de, quando avaliamos, por exemplo, temos Tem de que perceber seguir para... se são cumpridos para poder dar um então o diagnóstico. diagnóstico à pessoa. Ok, Pronto. ok. E então, aqui os critérios, para mim, na minha ótica, e não só na minha, mas quem trabalha nesta área, estão muito desajustados ao adulto, porque os critérios do DSM para esta perturbação são feitos à luz da criança rapaz. Porquê que eu tenho sempre a sensação de que a nível de saúde há tanto estudo e conhecimento no que toca ao homem e não na mulher, então Sim, parece mas que na esses hiperatividade desajustes... conseguimos perceber que é muito social, porque é muito aceito que o homem e então as crianças, não é? Que se mexam muito, falem Sejam alto, distraídos, são brinquem, distraídos, muito e não criativos. faz 5 tarefas, não faz mal, porque ele é rapaz, não é? As mulheres é que têm que fazer as tarefas todas, pronto. Portanto, é muito mais aceitável a hiperatividade externalizada
nos homens, mesmo na infância, porque aquilo que se começa a ver é que a hiperatividade, eu acho mesmo que é subdiagnosticada nas mulheres, e temos que, quando fazemos avaliações, eu acho que temos de ter muito conhecimento, porque há muitas nuances, muitas pistas que não são critérios, mas são muito importantes. Esta hiperatividade internalizada também acontece nos homens, mas as mulheres são ensinadas a conter o comportamento. Depois desenvolvem alguns comportamentos externalizados, que é tipo eu estar, por exemplo, sempre a mexer nas unhas. Isto é claramente não é porque estou ansiosa ou roer as unhas. A diferença, as pessoas perguntam porque roer as unhas não é uma coisa da ansiedade? Pode ser, efetivamente, e quem tem PHD também se sente ansiedade, mas roer as unhas porque estou ansiosa, há uma ligação. Quem rói as unhas ou tem outro tipo de comportamentos com PHDA é porque está aborrecido e há uma necessidade de ter movimento, canalizar essa agitação, essa hiperatividade física para algum lugar mais aceite, não é? Para uma reunião, eu não vou estar ali, portanto, se eu tiver a mexer ali na unha, ou até com um brinquedo, um fidget toy, ou a abanar o pé. Eu tenho o meu segundo brinco, normalmente quando me aborreço, com uma madeixa de cabelo aqui atrás, que já é a minha dileição. Exato. Mas não é por nervos, não é por estar ansiosa, é tédio. Ou há outro lado muito interessante neste tipo de comportamentos, e é por isso que nós não podemos tirá-los, nós devemos promovê-los, mesmo em contexto de trabalho, que é, o nosso cérebro é um sistema, o nosso corpo é um sistema, nós estamos sempre a separar o cérebro do corpo e isso nem faz sentido, não é? Mas já se percebeu que ativando outras zonas do cérebro, como por exemplo o cerebelo, nós ativamos circuitos neuronais, que é por onde passam esses tais neurotransmissores, como a dopamina, e que ativamos esses circuitos que fazem com que haja mais dopamina a circular entre o córtex pré-frontal e esta zona do cerebelo mais cá atrás, faz o quê? Com que se impulsiona a atenção. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, a desenhar, por acaso não é o meu caso, mas há muitas pessoas com PHDA que fazem isto, que é estar a ouvir o professor e estão a desenhar enquanto estão a ouvir, porque mantêm a atenção ficam mais atentos. Só que isto é mal visto. Quantas vezes vamos ouvir um professor dizer assim, quer dizer, Sara, está aí a fazer um desenho, não está a ouvir nada do que é que eu estou a dizer, não. Eu ouvi isso muitos anos. Pois, mas a verdade é que o isso professor... era uma bengala para mim. Mas é que o professor, na verdade, se soubesse, e não julgo, porque ninguém se calhar lhes ensinou, mas enquanto que ele olha para aquilo como um desrespeito, ou má educação, na verdade aquilo é um respeito acrescido que eu acredito que as pessoas com PHDA desenvolvem, que é não, eu quero mesmo estar atenta a esta aula. É mesmo isso que eu ia dizer, que é muito pelo contrário, não é um desrespeito, é ok, eu estou interessada, mas para eu conseguir manter-me aqui, tenho que ter esta bengala. Exatamente. E aliás, na minha relação, e eu estou com uma pessoa que não é assim tão criativa a nível, ou seja, não se expressa tanto criativamente como eu, porque isto também é o meu trabalho. Eu às vezes calha de ela regressar do trabalho dela e eu estar a desenhar quando ela chega e digo-lhe, olha, eu estou a continuar, mas isto vai-me ajudar a receber essa informação. Mas eu consigo compreender e empatizar também que da perspectiva da pessoa que está connosco, não deixa de parecer um pouco, nem te esforças o suficiente para estar a olhar para a minha cara enquanto falas comigo, percebes? Sim, então, sim. Eu também tento às vezes desconectar-me um bocado disso, porque eu também gosto de valorizar, estar a olhar para ti, olhos nos olhos, e tu sentires que eu te estou a dar essa atenção, mas também é para as nossas convivências mais comuns, as pessoas da nossa família, o nosso dia-a-dia, é sempre bom trazer esta sensibilidade de que não estou nervosa, não estou distraída, aliás, eu estou a tentar manter-me aqui. Exatamente. Portanto, por me estar a tentar manter aqui, isto é um ato de respeito, não o contrário. É verdade, é mesmo isso, por isso é que eu sou muito a favor de, mesmo em contexto de trabalho, promover a utilização, por exemplo, dos tais fidget toys, porque enquanto que eu estou a mexer ali é um brinquedo no fundo. Isso é tipo aqueles com as bolinhas e assim, por exemplo? Sim, okay. Há vários, e é engraçado porque alguns deles imitam comportamentos que nós podemos ter. Por exemplo, há pessoas que estão sempre a fazer isto ao cabelo, não é? Okay. Há um fidget toy que tem montes de fiozinhos, que aquilo para replicar a sensação, e dá não é? para fazer aquilo ao dedo, e então aquilo é mesmo para replicar comportamentos que às vezes até podem ser autolesivos, não é? O roer as unhas até as peles e fazer sangue e tudo mais, isto é uma coisa autolesiva, mas podemos tentar substituir por comportamentos mais aceitáveis para os outros, porque aquilo é mais do que aceitável, ninguém está a fazer nada de mal. E numa reunião pode ajudar a manter a atenção, por exemplo. Portanto, eu sou a favor de criar
acomodações, e isto é uma perspectiva neuroafirmativa, que é deixarmos de pensar que temos que fazer com que as pessoas neurodivergentes, e aqui encaixo também, por exemplo, o autismo, não é? Deixem de ser elas próprias para passar a ser aquilo que são as expectativas que têm para as pessoas no geral. Para ser confortável para os outros. Para ser confortável para os outros, exatamente, e que se comecem a criar acomodações. Claro que há coisas que podem ser muito difíceis, são muito estruturais, não é? Sim. Ou seja, eu acho que os horários também é uma coisa que dá perfeitamente para adaptar, especialmente porque a insónia não é um critério, é uma comorbilidade muito comum, por exemplo. Então, como eu costumo dizer, se eu me deitar às 5 da manhã, como é que eu vou acordar às 8 para ir deixar a minha filha, etc. E haver trabalhos que adaptem os horários, incrível, mas eu não deixo de ter que deixar a minha filha na escola, então eu vou ter Continua que a ser acordar responsabilidade. na mesma. Pois. Então há coisas que são muito estruturais, e na verdade é isto que a medicação traz. A medicação traz-nos uma maior facilidade de viver num mundo neurotípico, mas lá está, se o mundo fosse feito, como eu digo, para os neurodivergentes, quem sabe, quem tomava a medicação não eram os outras neurotípicos, pessoas. não é? E é para isso que serve a medicação. No fundo, é para regular quimicamente o cérebro. Tem tudo a ver aqui com a dopamina, e não só, não é o único neurotransmissor que a medicação ajuda a regular, mas é o principal. Sim, pronto. Sabes que estavas a falar, desculpa interromper-te, mas estava a pensar como imensas coisas da PHDA se confundem muito facilmente com coisas do dia a dia, como dizias, que a ansiedade, os pequenos tiques, há coisas que, ou seja, não só a questão do nome ser muito estigmatizante, mas o facto dos sintomas e das manifestações se camuflarem tanto com coisas normalíssimas num dia-a-dia corrido, em pessoas que têm acesso ao telemóvel, estamos sempre a ser bombardeados É com que nem é informação. preciso ser confundido com outra perturbação ou doença, é mesmo com coisas banais do Coisas banais. dia-a-dia. Ou Sim, seja, sim, eu acho sim. que, primeiro, para as próprias pessoas deve ser muito difícil às vezes identificarem a normalidade ou não, vamos pôr o quão típico aquilo pode ser ou não, ou quão sinal de ser neurotípico pode ser, porque... E como te digo, eu sou uma pessoa ansiosa, sempre tive certas coisas que associava a fases difíceis da minha vida, a momentos estressantes, então eu acho que deve haver, e responde-me se concordas ou não, mas deve haver muito preconceito à volta da PHDA, coisas que se presumem ou que se julgam ser, precisamente porque se esbate tanto com a normalidade de muita gente, não é? Então Totalmente. há ali um certo... O que é que achas que são estes estigmas, estas presunções que as pessoas fazem que se calhar estão completamente desfasadas da realidade? Uma coisa que já me tinhas falado é sobre a frequência com que as coisas acontecem, mas que outros, por exemplo, que outros fatores, assim mais linguagem normal para nós, o que é que vocês profissionais identificam como sendo uma coisa, ok, isto claramente É critério, não é no só... fundo. Sim. Pronto, que critérios é que são esses que são, assim, para explicações fáceis? O que é mais fácil de identificar? Um dos principais que diferencia de facto uma PHDA de qualquer outra coisa, seja ela dentro do que é perturbação ou fora, é o facto disto ter que existir desde sempre. Nós, quando Ok. estamos a avaliar, nós temos que perceber que está presente desde sempre. Uma pessoa não ganha Não PHDA, se não se desenvolve. desenvolve. Só há, até à data, uma forma de se desenvolver PHDA, que é, mas isso é contemplado na avaliação, por exemplo, que é um traumatismo craniano, especialmente se for na zona do córtex pré-frontal. Ok. Porquê? Porque estas pessoas respondem à medicação da PHDA, ou seja, desenvolvem os mesmos sintomas e respondem à medicação, e portanto considera-se que isto pode ser uma PHDA adquirida, mas aquilo que é PHDA na base das bases é uma perturbação Sim, do isso é uma exceção, não é? neurodesenvolvimento. Exatamente. Ok. Ela nasce connosco, ela no fundo nasce connosco, nós só começamos a perceber eventualmente mais tarde. Há uma janela de tempo que nós avaliamos, que é entre os 5 e os 12 anos, que é quando estamos a avaliar um adulto. Eu preciso de ir lá atrás no tempo e avaliar esta janela temporal, que é quando começamos a manifestar com mais intensidade os sintomas. Pronto. Mas também se vê isto em alguns bebés, por exemplo, bebés que têm muita dificuldade em dormir, que podem ser muito chorões, aquilo que os pais olham como As birra, birras. é uma desregulação emocional, e aquela criança pode de facto ter muita dificuldade na regulação emocional, por mais que os pais sejam pais incríveis Impecáveis, e tenham todas as condições para dar certo, não é? Sim. Há ali, mas nós não vamos, quer dizer, isso, lá está, eu olho para isso como pista. Eu ponho sempre essas coisas Pois, todas não em é relatórios. um diagnóstico Não é um garantido critério. porque precisas Pronto. mais de mais anos de informação, Sim. talvez? Sim. Então nós temos que ter os sintomas, no geral temos 5 critérios. Dentro de um dos critérios, que é o dos sintomas, temos mais 18,
que é os sintomas todos que nós temos que avaliar para ver se está presente e onde é que encaixa, se é Claro. déficit de atenção ou hiperatividade e impulsividade, que este é outro tema que eu gosto de olhar para isto também como um espectro. Mas pronto. Depois temos então aqui estar presente na infância, não pode ser melhor explicado por outra questão, ou não pode ser melhor explicado, ou então também pode ser explicado, mas está a enfatizar sintomas. Pronto, um burnout pode provocar Claro. estas dificuldades. Tem que estar presente em pelo menos 2 contextos. Pelo menos, portanto, quantos mais. Porquê? Porque se isto faz parte da pessoa que eu sou, isso é uma desregulação química do meu Ok, cérebro. estava a tentar perceber o que é que querias dizer com os contextos, ou seja, se me acontecem certas coisas no trabalho, também tem que acontecer quando estou com a minha vida pessoal. Exatamente. Não E ser uma isto coisa tudo na de... infância também. Ou seja, Claro. quando estou a avaliar a infância, eu também tenho que perceber que isto estava presente em mais do que Claro, contexto. porque senão pode ser apenas exclusivo àquele momento específico em que algo se despoltou em mim ou aconteceu e isso causou exatamente, sintomas. portanto há vários critérios que avaliamos e isto é uma avaliação que é mesmo é exaustiva até, eu diria, e é exaustiva até, sendo assim o mais honesta possível, até para o profissional que está a fazer a avaliação, porque é preciso estar muito atento. Claro. É preciso ter muito conhecimento, porque como o DSM ou os critérios estão feitos à luz da criança rapaz, por exemplo, uma mulher adulta, há mulheres que estão a descobrir o seu diagnóstico por causa da menopausa, porque o fator hormonal tem uma implicação muito grande aqui na PHDA e, portanto, isto é um dos fatores que vai influenciar. Nas mulheres, por exemplo, o que é que nós observamos? Mulheres muito, quando são hiperativas e impulsivas, mulheres muito viradas assim para a ação, que querem fazer tudo muito workaholics, muito adoram o trabalho e querem fazer tudo e metem-se em todos os projetos e muitos até funcionam, outros ficam Outros pelo não. caminho, mas e é do género chegar a um ponto em que de repente estás com um burnout, mas tu nem sabes bem como é que lá que chegaste. Porque só começaste E é coisinhas de mesmo nada estranho, e... tipo, eu estava ótima, eu estava bem, como Eu. assim? Estou com um burnout? Identifico-me. Fiquei surda, sabes? Pois, não, vamos chegar aí, entretanto, porque o que eu te queria perguntar, porque falavas sobre a impulsividade e a impulsividade, essa atenção difusa, isso é tudo, para uma pessoa criativa, isso é tudo, parece sinónimos da cabeça de um artista, não é? Completamente. Então, aquilo que te pergunto e a reflexão engraçada, isto, porque nós temos profissões drasticamente diferentes, mas uma coisa que nós temos várias coisas em comum, mas uma coisa muito comum é esta parte da criatividade, como é que isto se liga, não romantizando, mas como é que a PHDA se liga com esta veia criativa, manifestando se calhar para ti, que tens uma profissão com base empírica, com base científica, e para mim que na prática já tenho mais espaço de expansão, para esta parte mais artística. Como é que a PHDA se relaciona com estas vertentes? Olha, isso é um ponto muito engraçado, porque sabes que eu durante muitos anos, durante a minha vida inteira, sem diagnóstico, eu achava que era uma pessoa que não era criativa, sempre achei, mas não é que isto fosse um problema para mim, eu simplesmente achava que não era criativa, porque eu sou péssima a desenhar, tudo o que é artístico. Pronto, as caixinhas que tu estavas lá, não desenho, não Sim, gostas aos não sei DFD, cantar, não canto. ou melhor, sei, mas canto muito mal. Então, pronto, no fundo, eu sempre achei, não sou mesmo nada criativa, porque eu associava a criatividade à arte e, de facto, Claro. existe a criatividade artística, mas existe outro tipo de criatividades. Resolução de problemas É a criatividade. é utilizar a criatividade. Sem dúvida. Pronto, e foi curioso que quando eu começo a estudar sobre isto e começo a perceber-me cada vez... Eu já gostava muito de trabalhar autoconhecimento, aliás, antes de eu ter este nicho de PHDA, era autoconhecimento porque eu sempre fui muito interessada, mesmo começa em mim, quero perceber-me a mim, quero perceber os outros, sempre fui muito curiosa em relação a isto e parece que de repente tudo fez sentido. Eu sou muito criativa, eu sou estupidamente criativa, porque eu tenho, por exemplo, eu tenho uma capacidade enorme de haver potenciais... Projetos, ideias, negócios, sei lá, sim. noutras pessoas até. Eu às vezes dou ideias a outras pessoas que as pessoas ficam tipo, isso é uma ideia muito fixe. Nunca pensaria que nisso. Bom, isso é mesmo giro. Agora fiquei super motivada e de repente eu motivo as pessoas a fazer coisas novas. E isto é a minha forma de ser criativa. Eu sinto que tenho, por exemplo, facilidade, talvez pela empatia, que também é uma característica típica na PHDA, uma empatia acima daquilo que podemos considerar a média. E eu acho que consigo identificar muito bem o que é que falta, por exemplo, vamos pensar em negócios. O que é que falta? E negócios, nós parece que temos sempre assim uma ideia um bocado pejorativa. Ai meu Deus, o negócio, relacionar a saúde com negócio, que coisa horrível.
enfim. Mas pronto, e aquilo é que eu identifico é, quando falta alguma coisa, então se tu tens aptidão para fazer, como é que podemos fazer isso? Disso uma coisa que ninguém tem acesso porque não existe e tu vais criar, portanto vai ser bom para quem vai receber e passar a ter esse serviço, eventualmente, e para ti que vais criar um serviço que tu gostas e quem sabe, olha, vais viver e ganhar dinheiro com aquilo que tu gostas efetivamente de fazer, portanto isso é ótimo, e foi assim que eu percebi o que é que para mim era a criatividade, e eu acho que é muito isto. Aquilo que acontece nas nossas mentes é que nós, como nos distraímos muito facilmente, a distração não é só com o exterior, nós distraímos-nos com a nossa própria associação de ideias, por isso é que é difícil às vezes manter uma linha, um seguimento, uma linha de raciocínio, e porque interrompemos isto com várias outras ideias. Isto tem tão bom, tem tanto de mau, não é? Porque cansativo, porque às vezes quer só manter a atenção numa coisa e não estou a conseguir, como de bom, porque somos pessoas que naturalmente vamos sempre ser mais criativas. Pronto, no fundo temos mais volume de pensamentos aleatórios. Não é que eu não quero que as pessoas olhem para isto como ser melhor, porque isto não é um ser melhor. Lá está, tem tanto de mal como de boa. Eu também gostava às vezes de conseguir seguir uma linha de raciocínio e não me perder completamente, mas também gosto de poder ter este lado de simplesmente às vezes ter assim ideias aleatórias essa e ser flexibilidade idiota, mental, sabes? até, não é? Ser Eu acho idiota. que uma coisa interessante que eu sinto, e eu estou a sentir conversar contigo e com outras pessoas com quem me identifico nesse aspecto, que é, parece que há menos barreiras, menos condicionantes daquilo que é o socialmente aceito, daquilo que é o confortável, porque como há essa flexibilidade, mesmo que tenha sido imposta pelo cérebro sozinho, há essa flexibilidade de, bom, ok, de repente eu vejo um bocado como os pop-ups dos computadores. Exatamente. Estou a pensar numa coisa e de repente pop-up, e tu não pediste, mas, que giro, olha, agora pensei nisso. Então, claro que isso pode ser um... E dizer que isso às vezes pode ser um bloqueio, pode ser um estorvo, depois o computador estraga. Sim. Mas a regra geral, não romantizando mais uma vez, gosto mesmo de sublinhar isto, gosto na minha prática profissional e até mesmo na minha vida pessoal, gosto de ver isso como uma qualidade, uma característica que faz de mim especial, porque consegue-me desbloquear muitas outras coisas boas. E pondo isto, por exemplo, na prática, aqui no podcast, antes de te trazer a ti como primeira convidada, há 2 anos que eu ando aqui a falar sobre assuntos que em algum momento foram um pop-up. Totalmente. Percebes? Ou seja, e depois ter a faz elasticidade isso muito para... bem, porque eu acho que tu tens uma capacidade que, na verdade, gostava que muitos de nós conseguíssemos desenvolver, que é, lá está, é não polarizar ideias. Eu acho que tu pegas na ideia. Sim. E não é que não se perceba até eventualmente qual é a tua opinião, porque acho ela que existe. Se percebe, exato, porque ela existe, mas não és, não te prendes àquilo como se fosse a única a lei ideia da vida, não é? E como se toda a gente tivesse de viver da mesma forma que tu vives aquela ideia, aquela opinião. E eu acho que fazes isso muito bem, porque consegues pegar num tema e tipo espremer aquele tema até todo, já não dá mais, não haver mais nada até dá para nó no espremer. cérebro, que é o que acontece comigo. Só que tu assim vais conseguir chegar às cabeças de várias pessoas que, mesmo que mais polarizadas, como tu despolarizas isto, acabas por ir a vários pontos. E podem encontrar pontos, se calhar, que até não teriam pensado muitas sobre. Muitas pessoas diferentes encontram em ti, se calhar, uma identificação, porque tu também consegues chegar a todas essas mentes que são diferentes da tua. E isso acho que é efetivamente uma vantagem, claro, nunca romantizando, porque nós estamos aqui a falar, por exemplo, dos nossos casos, que são casos em que, por várias razões que se juntaram, ou seja, não há de ser só estrutura, não há de ser só família, não há de ser só educação, não há de ser só as pessoas que se aproximaram de nós, não há de ser só uma variável, são um conjunto de variáveis, mas se calhar tivemos mais oportunidades, se calhar sim, há uma data de sim. coisas, porque a verdade é que há pessoas com PHDA em que isto é um grande problema brutal, não é? Portanto, imagina que eu realmente trabalho numa área que eu não gosto, mas não tenho outra hipótese, não tens outra hipótese, claro. Não tenho outra oportunidade. A minha oportunidade é aquela e eu tenho pouco comida no fim do dia na mesa porque tenho filhos em casa, por exemplo, e trabalho, sei lá, no Excel o dia inteiro, mas tenho PHDA e tenho reuniões em que tenho que manter a atenção e, todas, e tens que estar 8 horas por dia naquilo. É muito, e depois tenho que ser pontual, tenho que chegar a horas, tenho que estar atenta àquelas horas todas, e se calhar nem posso fazer pausas, e isto é muito, 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 muito exigente, é muito difícil, e é por isso que não podemos olhar para isto sempre com este lado que existe, sim, e lá está mais positivo.
Sim, mais se calhar mais adaptativo. potenciado, não é? Mais Porque se não fosse adaptativo. o nosso contexto e vida, se calhar essas características que nós hoje até É isso, valorizamos é isso poderiam mesmo. ter sido um grande obstáculo a uma dada altura. Eu penso várias Exatamente. vezes nisso, que se eu não fizesse o trabalho que faço, eu penso, eu seria muito difícil de Uhum, trabalhar em determinados ambientes corporativos. É tipo completamente. aquela expressão do ser muita areia para o teu caminhão, não no sentido às vezes de ser superior a, mas no sentido em que, bem, eu ia tipo derrotar pessoas, porque eu sei como isto às vezes pode ser muito chato. Não, e Aliás, várias ainda ontem dizia à Cláudia coisas. assim: eu hoje estou chata, Ah, eu hoje estou a falar muito, já estou farta de me ouvir. E ela não eu estás, também eu digo isso. estou farta de me ouvir hoje. Eu digo isso muitas Imagina isto vezes. numa empresa, tipo, eu não ia lidar, ou num ambiente em que eu tivesse que gerir e falar com muitas pessoas e gerir conflitos, ou isso, Aí, as minhas emoções chegam muito rapidamente a um sítio que, para mim, que tenho, como isto não prejudica a intelectualidade, lá está, que para mim consigo ter aquele momento de sentido crítico em que digo, epá, isto está a ser too much. Mas depois não consigo gerir, ou seja, não é mas de. estás sozinha, sozinha, ou quer dizer, não tens que estar a gerir o mundo externo enquanto geres o mundo interno, Exato, não é? ou seja, já está ali coisas conflituosas dentro e fora e Aham, tu estás tipo, ok, eu quero só sair, quero aham, abandonar este lugar. E sim, outra coisa também muito comum no PHDA, não é? Esse aborrecimento com. é. Aborrecimento, não o aborrecimento comum, mas o aborrecimento mesmo intenso e em vários momentos que te dá muito pouca paciência. Lá está, porque rapidamente, se for preciso, temos um hiperfoco em, sei lá, balé. Uhum. E estamos a comprar todo o material porque é incrível e E vamos adoramos este comprar o novo hobby. melhor e é incrível e fui 5 vezes seguidas naquela semana e de repente passado um mês já não tem graça nenhuma, tornou-se aborrecido porque depois é sempre igual, eventualmente, ou é porque é Ou rígido, ou para é evoluir porque muito isto dali ou tens que te aquilo. esforçar ao ponto de sabotar outras coisas importantes na tua Por vida, então, ok, exemplo, já chega. exato, e de repente já estive no balé, no taekwondo, na natação, nos escoteiros, na patinagem também experimento, no piano, quer dizer, de repente eu disse coisas que eu própria Ok, experimentei eu ao ia-te longo da perguntar minha... se esses Sim, exemplos vieram-te do nada ou se foram coisas que já tinhas. já tiveram todas na minha vida. Algumas delas uma aula, tipo Mas piano na foste! escola Eu 2 vezes, acho que que isso era traz coisas incrível, de boas. repente pronto, nunca mais, mas experimentei, Mas não é? respeitaste que aquilo surgiu como pop-up e disseste, por que não? Exato, vamos agarrar. Bora! Em vez de teres Dificuldade consistência num também hobby, se depois em calhar. estabelecer, por exemplo, os limites, não é? Por exemplo, Pois. saber dizer que não. Muitas vezes, por experiência, existem quem tem, e aqui entramos para a parte do QI que eu já posso explicar, mas numa pessoa que tem um QI normal ou Na dentro da média? Uhum. média, sim. hum, somos pessoas que naturalmente podemos facilmente ter tido experiências de falha ao longo da vida, especialmente na infância. Porquê? O que é que Escola. queres dizer com experiências de falha? Vamos pensar na escola. Eu, por exemplo, não era boa aluna. Uhum. Então, eu sempre senti que eu não correspondia às expectativas dos professores, expectativas dos meus pais. Ok. Sempre senti. Eu acho que me comparavam, tanto e por parte dos meus pais, que atenção, eu não julgo, porque eu sei que isto também vinha de um lugar de desconhecimento Desconhecimento, deles. claro. E eles hoje em dia, se calhar, fariam completamente diferente. E dos próprios professores também, que aqui honestamente sinto que tenho mais tendência a julgar, porque acho que independentemente de termos PhD ou não, Sem acho que um dúvida. professor Tem que nunca ter essa sensibilidade. não pode comparar alunos, não me faz sentido, mas isto pronto é uma opinião pessoal, e eu sentia sempre que estava aquém, então há uma certa necessidade, ou desenvolvemos aqui algumas características de hum, people pleasing, sabes? Uhum. E parece que estamos sempre a tentar agradar e crescemos e tornamos-nos adultos, que aquilo que ouvíamos passa a ser a voz interna. És preguiçosa, não consegues fazer nada, és burra, és uma criança. Isto é muito comum, sentirmos-nos crianças, somos adultos, mas parece que não nos libertamos daquela sensação de Sim, sermos vai-te sendo dito crianças. tantas vezes que eventualmente enraiza, não é? Como tudo. E depois porque de facto somos dependentes de algumas pessoas. Eu, por exemplo, em certas coisas, se calhar se eu não tivesse uma pessoa ao meu lado que me dá a estrutura em determinados aspectos da minha vida, eu sinto que de alguma forma há uma certa dependência disso, mas que eu vejo como uma dependência saudável, Uhum. na medida em que simplesmente está-me a dar estrutura, eu estou a aproveitar essa estrutura, Como no certamente tu lhe fundo. dás outras coisas que lhe dá Exatamente, a ele exatamente, coisas pronto. boas. Mas isto acaba por fazer com que
facilmente nós também, por isso, já, ou seja, isto depois mistura outras coisas, autoestima, por isso é que se desenvolvem comorbilidades, muitas delas, a ansiedade é a principal, a depressão a seguir, mas existem muitas outras e muitas relacionadas com esta autoestima muito fragilizada. Claro que eu a seguir vou ser uma adulta que tem dificuldade em dizer que não, então eu já sou hiperativa, já me quero meter em tudo e mais alguma coisa e depois tenho dificuldade em dizer que não, porque eu acho que a expectativa do outro em relação a mim é que eu vá dizer que sim, porque eu até digo que sim a tudo. O que é que faz? Uma bomba explosiva em que de repente não consegue estabelecer limites. Por isso é que a terapia também é super, super, super importante neste processo todo. Aqui o QI entra... O QI tem aqui um ponto interessante que é, não há relação, ou seja, ter PHDA não significa ter um QI mais alto, mais baixo, nada disso. No entanto, quem tem PHDA e tem um QI mais elevado, isto acontece, por exemplo, nos médicos, é mais difícil diagnosticar porque mascararam muito bem os sintomas durante a infância toda. Porque, por exemplo, conseguiam ter estratégias. As pessoas com QI mais elevado têm mais facilidade em desenvolver estratégias adaptativas de coping, estratégias de coping. O desenhar, por exemplo, estar a desenhar na aula, eu consigo ouvir o professor e de repente eu tenho imensas, muito boas notas. Tem boas notas, tem bons resultados, consegue estar bem então, nas aulas. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vejo que esta pessoa tem PHDA? Nos médicos é muito típico ser na faculdade, de repente, bum. É caos, já caos é demasiado máximo. para aguentarem com essa adaptabilidade, já se calhar não têm ferramentas suficientes para se desarrascarem, não é? Nós temos as nossas capacidades aqui e elas oscilam, mas não oscilam imenso, não é? São as nossas skills. Sim, pronto. não somos extraterrestres que de repente desbloqueamos um E set ficamos super mais inteligentes do que aquilo que éramos, não é? Pronto, não acontece dessa forma. Podemos trabalhar skills, mas nunca vão ficar muito melhores do que aquilo que são antes. Então, enquanto as nossas exigências de vida andarem aqui, eu consigo gerir, porque as minhas capacidades estão acima das exigências. Agora, se eu começar a ter exigências acima daquilo que são as minhas capacidades, o que é que acontece? Deixo de ter capacidade para gerir essas exigências todas e começo então a ter muitas dificuldades. Portanto, o QI tem um lado que é ótimo, porque normalmente são pessoas que conseguem de alguma forma lidar no geral na vida, conseguem lidar melhor com as dificuldades e não têm experiências precoces tão difíceis, às vezes tristes. Traumáticas, talvez? Sim, exato. Isso é bom a nível da autoestima. No entanto, também normalmente são pessoas que depois têm uma dificuldade muito grande em lidar com a falha porque nunca tiveram que lidar com ela. Então, ou seja, é difícil, mas para mim é tipo trigger. Estou a falhar, mas eu já falhei várias vezes, então é tipo mais uma. Parece familiar, não é? Embora seja mau para mim, porque eu não gosto na mesma, mas já sei como é que se anda neste mar. Quem nunca andou aqui, de repente está-se a deparar com uma coisa nova que é eu não ser o melhor. Eu não ser incrível, eu não ter notas brutais, eu não ser elogiado. Eu não sei ser esta pessoa que amar alguma coisa e nós às vezes temos medo de dizer isto, sou ser mau, e há muitas abordagens que promovem muito esta reestruturação de construir até mesmo dentro da terapia. Há abordagens que promovem um bocado, então, mas qual é a probabilidade de tu realmente não seres bom nisso? Quem é que te disse? Quantas vezes já tiveste experiências que te dizem, que é para tu reestruturares a hipótese de eventualmente até se calhar não sou mau. E está tudo bem, essa abordagem faz sentido. Para mim, na PHDA faz muito mais sentido misturar isso com abordagens de aceitação e de autocompaixão. E um exemplo que eu dou, muito prático e básico, e aqui é muito simples, atenção, podemos ir para coisas maiores, é eu detesto cozinhar. Eu detesto cozinhar. E eu podia agarrar nisto e estar muito frustrada porque eu não consigo fazer uma comida fixe para os meus filhos, ou não sou tipo aquela lá em casa mãe que faz as faz comida e que faz o bolo com a filha e que não sei o quê. E eu podia estar muito frustrada com isto e a tentar trabalhar sobre isto, mas quem é que diz que és má cozinheira e vai tentar? Eu não quero tentar, eu não gosto, eu não vou fazer, obrigada, mas eu não quero, eu aceito que não gosto. É um processo. Então, é um processo, claro que é, mas eu sinceramente, se eu puser na balança, prefiro lidar com ter que aceitar isto ou prefiro esforçar-me a um nível que na verdade me vai deixar só exausta, cansada e não vou tirar proveito nenhum dali. Pois, porque se calhar o resultado nem sequer vai ser bom porque estás com um mindset miserável, porque estás forçada. Exato. Né? O que não significa que eu não vá ter que fazê-lo de vez em quando, como é óbvio. Mas, por exemplo, aqui entram uma das estratégias para mim mais incríveis, é delegação, é delegar. Se eu puder delegar certas coisas, e nomeadamente a comida, se eu, por exemplo, e delegar não tem que ser pagar para me limparem a casa, por
exemplo, também pode ser, se houver possibilidade, Possibilidade porque para, não. claro. Mas pode ser, o meu vizinho gosta de, sei lá, de coisas no Excel de organização, eu odeio. Eu dou-me bem com o vizinho, até o vizinho eu vou-lhe pedir ajuda para fazer aqui algumas coisas. E eu adoro ir passear cães à rua, e ele tem um cão, e eu vou passear o cão dele à rua, por exemplo. Então fazer estas trocas quase como mais aqui uma perspectiva quase primitiva, sabes? Ia dizer que isso dá imenso aquele ar de comunidade que é um É, pouco a raiz, talvez, da humanidade, antes de nós nos tornarmos tão conectados e desconectados, que eu até falei sobre isso no último episódio, sobre estarmos tão ligados uns com os outros, mas ao mesmo tempo tão desconectados das relações reais, não é? Dessa interajuda do ir pedir os ovos ao vizinho, dessas relações. exatamente. E se calhar, precisamente porque estamos numa vivência tão polarizada e difícil e separada, que se torna muito mais complexo para pessoas, se calhar, que são neurodivergentes, adaptarem-se porque não têm este espírito comunitário, que se calhar, como tu dizes, tu irias ajudar com o cão. Ele até, se calhar, até não se importava de passear o cão, mas houve ali uma troca que facilitou a vida a duas pessoas. E que, se calhar, a nível cerebral, o funcionamento é diferente, mas isso deixa de ser notório ou problemático, se quisermos pôr assim, porque há ali um entendimento. E Exatamente. acho que isso é uma utopia, não é? Nós pensarmos nisso, como tu dizes há pouco, é muito estrutural. Há coisas que nós podemos sonhar que vão mudar, mas nós havemos de morrer e se calhar reencarnar muitas vezes e vai continuar a acontecer. Totalmente. Mas Ou acho que piorar, eventualmente. nos nossos núcleos mais próximos, talvez isso, com essa sensibilidade, encontrando as nossas pessoas, que também não é coisa fácil, É esse o ponto, isso é trazer um muito bocadinho importante. disso para as nossas vidas e às vezes mesmo na família próxima tentar sensibilizar para isso. E pessoalmente isso é uma coisa que eu gostava muito de construir com a minha também, de ok, temos todos defeitos, sabemos que temos todos defeitos, sabemos que temos todas coisas a melhorar de personalidade, mas há coisas a melhorar que devem ter outras raízes que nós não conhecemos, outras se calhar já conhecemos. E outras que para Vamos ti ajudar-nos. e para ti se calhar, enquanto que a tua mãe, o teu pai ou alguém muito próximo de nós olha para aquilo como um defeito, é assim, para ti não é, portanto é encontrar isso também pode- ali um meio termo, não é? Olha, eu aceito isto em mim, compreendo que se calhar tu não aceitas, podemos encontrar aqui um meio termo, mas eu quero que tu saibas que eu não quero deixar de ter estas características, mesmo que eu me adapte num contexto em que estou contigo, por exemplo, quero que saibas que eu vou querer continuar a ser assim. E acho que e são conversas Difíceis. e que não é uma conversa. Isto É uma construção, claro. quando são relações que realmente significam muito para nós e que nós não podemos propriamente pôr de lado, não é? Porque há relações que eu sei que na minha vida são tóxicas e se calhar eu tenho mesmo que repensar se quero manter aquela relação. E se calhar não quero, e tudo bem. Há outras, especialmente as familiares, em que nós, para todos os efeitos, eu quero continuar a dar-me com a minha mãe, Sim, eu quero ou continuar a de dar-me com o repente meu não é assim tão pai. fácil fazeres esse corte e se calhar estás a trazer coisas muito negativas à tua vida que Sim, podias exato. só gerir ou construir. Tem um lado se calhar mais difícil de gerir, eu afastar-me dos meus pais do que tentar ter esta relação com todas as dificuldades que ela traz. Por isso é que eu digo, isto é uma coisa que são muitas conversas que têm que se ter, são muitos momentos, e nós vamos nos quase que educando uns aos outros e falando uns com os outros sobre o que é que eu sou, o que é o meu mundo, mas qual é o teu, como é que os dois misturados funcionam, como é que podemos adaptar-nos, e acho que é assim que nós vamos ter que ir gerindo o que são dificuldades. Isto é válido para tudo, mas qualquer coisa, em claro. particular aqui na PHDA, e estarmos próximos de pessoas que nos compreendem é muito, muito importante, porque as pessoas com PHDA são muito mal interpretadas muitas vezes, Sim. como arrogantes. Isto é... Estava a pensar nisso em relação aos médicos, que eu já ouvi várias vezes de se falar de médicos snobs ou egocêntricos e que acham que sabem tudo e que são superiores aos outros, e acho que deve ser uma profissão com muito estigma em relação a isso. E agora, de repente, isso despertou em mim uma certa sensibilidade, não que eu tenha necessariamente esse salto de pensamento, mas bom, será que já alguma vez me aconteceu de eu ter olhado para um médico, se calhar que pareceu-me ser insensível ou pareceu-me ser desligado e desconectado, e estamos Estava a falar distraído, precisamente, se calhar. ou só distraído, espaçarado e está ali e não quer saber, quando se calhar isso para mim pode ter sido, pronto, é a minha percepção normal, quando no fundo aquilo se calhar eu não tiver a elasticidade para pensar, bom, há aqui muitas nuances. E se calhar essa adaptabilidade que falámos no início, de que eles desenvolvem em determinada altura, se calhar chegou àquela fase e ele já não está a conseguir Não lidar dá mais, e sim, está ali em é o modo limite. caos, Aham. e isso é percepcionado pelos outros como uma coisa má. E especialmente na área da saúde, em que as pessoas acham que todas as pessoas que trabalham na saúde têm que ser, não é? Têm que ser super-heróis que trabalham de borla
Sim, porque é saúde, é do porque é bem. saúde, é social, e que têm que estar disponíveis para tudo e mais alguma coisa. Têm que estar sempre disponíveis, sempre bem dispostas, têm que ser sempre empáticas, têm que ser Sim. como se também não fosse um ser Se não humano que houvesse está do falha. outro lado, não é? Quer dizer, isto é esgotante, sem E é dúvida, muito sim. difícil de sustentar, mas ainda falando sobre isso da saúde, uma coisa que eu gosto muito em ti, mas que é um pouco paradoxal na minha cabeça é tu, tu consegues muito trazer este equilíbrio entre a pessoa que tu és, Rita, e a pessoa profissional que tu és, doutora Rita, se calhar para muita gente. Uhum. E Que é estranho. eu comentei com o meu psicólogo há uns tempos, e vou aqui já total abrir o jogo, eu comentei com o meu psicólogo há uns tempos, já foi há uns bons meses, que eu disse-lhe assim, ainda bem que não tem redes sociais. Ok. E disse-lhe assim: eu acho que seria muito estranho para mim ser sua paciente e saber que vê as minhas stories. E eu nem sei, até vou-te dizer isto, que ele até se riu na altura e nós já temos muitos anos de relação e até comentei com ele que às vezes tinha dificuldade, até uma certa caixinha na minha cabeça, né? Falta de visibilidade, mas de não conseguir perceber bem como é que essas relações se estabeleciam depois. E isto para dizer, eu acho que tu fazes isso de uma maneira diferente. Ou seja, o estigma que eu tenho, tu é que o quebraste, porque eu falei disto há muito tempo, criei esta ideia de que os psicólogos expõem-se muito nas redes sociais e falam muito sobre eles, e depois como é que no consultório gerem isto. Então a pergunta que eu te faço, mas dizendo que tu é que desfizeste esta minha caixinha, porque eu consigo associar-te como profissional mantendo a Rita Pessoa ainda viva, não a anulando, mas não achando que ela interfere. Ok? E eu pergunto, isto não é uma gestão muito complicada, porque eu admiro realmente profissionais de saúde, especialmente no que toca à psicologia, à psiquiatria, que conseguem sustentar um negócio online, especialmente com exposição social, que é o teu caso. Ainda para mais, tu falando como alguém com PHDA, como é que é gerir esta coisa de provavelmente tens pacientes que te seguem também na página e te usam os posts para referências, interagem contigo, se calhar até falam contigo Sim. por DM depois de uma consulta ou comentam as tuas E coisas. mandam memes e. Ou seja, Sim, deve haver ali um limite saudável que certamente tu has claro, de ter estabelecido de claro. alguma forma, mesmo que silenciosa, não é? Portanto, não é esquisito para ti às vezes equilibrar esta parte de pessoa com PHDA e pessoa especializada em PHDA que faz avaliação e intervenção. Como é que é este meio termo? Então, eu acho que, e percebo perfeitamente a tua questão, aliás, isso é uma questão dentro da própria psicologia, porque nós sempre fomos isto é toda uma geração de psicólogos que está a entrar para as redes sociais e ninguém nos ensinou como é que é estar nas redes sociais sendo Pois. psicólogo, quando na faculdade nos diziam que do outro lado a pessoa não sabe nada sobre nós. Portanto, nós estamos a descobrir como é que isto Ok, se faz. estão Não descobrindo há as you go. guidelines para isto. Pronto. Portanto, não me vais dar Sim. uma fórmula. Estás também tu a descobrir. Mas bom, a Sim. tua fórmula, o teu dia-a-dia... Mas é curioso porque tu estavas a dizer que pensaste nisto em relação ao teu psicólogo, porque tu chegaste até ao teu psicólogo eventualmente de alguma outra forma que não redes sociais. As pessoas que chegam até mim chegam pelas redes sociais, portanto elas antes de serem pacientes meus ou da equipa, seguem-me nas redes sociais, Já tem seguem-me uma enquanto ideia tua, não é? Já... exatamente. E eu acho que isto entra aqui para algo que também se tem vindo a descobrir cada vez mais, e até porque cada vez mais se tem investigado sobre isto, que é o mais importante na terapia, para além de qualquer abordagem, claro, cientificamente validada, não é? O mais importante é a relação terapêutica. E a relação terapêutica estabelece-se entre duas pessoas. E portanto, eu antes de ser psicóloga sou pessoa. Qual é a diferença? Eu sou uma pessoa, primeiro, mas que tem formação e utiliza uma abordagem para trabalhar com as outras pessoas em contexto de consulta. Mas nós, antes de qualquer prática, técnica, abordagem, o que quer que seja, temos que ser pessoas, temos que saber colocar-nos no lugar do outro, e acho que no fundo nós temos que ser pessoas porque eu acho que um psicólogo que não se coloque no lugar de ser paciente, e falo sobre fazer terapia inclusive, portanto ser o Pois, porque vocês psicólogo que também também é devem, paciente, sim, também devem ser, não é? eu acho que esse lugar é imprescindível, porque senão é muito fácil haver isto e de repente o psicólogo está acima. O psicólogo num lugar de superioridade. Sim, é Ok. quase que sem querer olhar para baixo, e não é só o psicólogo a fazer este movimento, tendencialmente também pode acontecer das pessoas olharem para cima como se o psicólogo fosse o que me vai trazer a solução, o que me O vai ser trazer as iluminado, respostas. não é? Exato, é como se fosse ali uma entidade maior do que eu sou, e o que eu
gosto de trazer é, eu não sou essa entidade, eu não sou nada disso que tu se calhar vais estar à espera do psicólogo, eu sou uma pessoa como tu, com as minhas dificuldades, com as coisas que eu gosto, que não gosto, com tudo aquilo que me faz ser pessoa. Claro que há limites e há coisas que eu protejo e que não partilho e por opção própria e não as quero partilhar, mas no geral partilho tudo aquilo que acho que faz sentido e numa perspectiva que entra para uma das minhas abordagens, que é aqui focada na compaixão, em que dentro da autocompaixão nós temos alguns pilares e um deles é a humanidade partilhada. A humanidade partilhada faz-nos ser. Nós somos todos humanos e envolve até a própria aceitação de que se eu falho é normal falhar e se eu te mostro a minha falha é mesmo para que tu vejas que tu também Tu também falhas e podes. sintas, olha, se ela falha, eu também falho, aquela pessoa também falha e isto ajuda-nos a sair de um lugar muitas vezes de solidão. E eu acho que a solidão é preocupante porque, e acho que a doença mental muitas vezes surge do facto de nós pensarmos que somos os únicos a experienciar aquilo daquela forma e sair dessa bolha e perceber, não, espera aí, há muito mais pessoas que pensam, sentem ou que vivem coisas parecidas às minhas e isso ajuda muito, então eu sinto que não só estou a ajudar pacientes, como também estou a ajudar outras pessoas que se calhar não fazem terapia, né, nem têm a oportunidade e recebo muitas mensagens assim, até muitas de mães a dizer que o meu filho ou a minha filha tem X idade e as suas partilhas têm feito com que eu o compreenda melhor. Isto até mesmo no canal, que eu partilho coisas até mais tipo peripécias do dia-a-dia de uma pessoa com PHDA. E as pessoas dizem-me estas coisas e eu, boa, porque é mesmo isto que eu quero. Fazer essa validação, não é? Somos pessoas no fim do dia, não é? E depois em contexto de consulta é sobre a pessoa. Eu quando estou na consulta com a pessoa, aquilo é sobre a pessoa. E claro que está mais do que contemplado em várias abordagens, partilhas pessoais, mas sempre as partilhas pessoais em contexto de consulta têm que ter sempre o objetivo maior de ajudar aquela pessoa, ou seja, De um não é lugar de tirar ego. proveito para mim. Eu posso fazer uma partilha se eu sentir que essa partilha de facto vai ajudar aquela pessoa de alguma forma. E às vezes nesta questão da humanidade partilhada, às vezes uma partilha em que alguém está a passar por... Olha, estou-me a lembrar aqui de uma pessoa que tem miomas, tem muitos miomas, e ela não conhecia ninguém que tinha passado por isto. Eu, por acaso, conheço mais do que uma pessoa, inclusive é a minha mãe. E isto foi uma partilha que eu fiz em contexto de consulta e a minha mãe correu tudo bem e acabou por ser operada, etc. Mas correu tudo bem, foi aqui uma experiência de sucesso, E que digamos tiveste assim. para fornecer à pessoa para ela se Exato, e sentir naquele mais... momento eu disse, olha, são experiências diferentes, são pessoas diferentes, claro que não sabemos o que é que pode acontecer, mas quero que saibas que neste caso, olha, a minha mãe teve esta experiência e correu tudo bem, ela lidou bem com a operação, por exemplo, que era assim um medo muito grande da pessoa, a operação é super tranquila e trazer este lado da experiência humana de alguém que já viveu isto. Para não ser só a base teórica, não é? A base teórica já consegues certamente dar muitas ferramentas, mas conseguiste-lhe dar a humanidade que... Eu acho que também às vezes é por isso, isto é apenas uma nota de rodapé, mas acho que às vezes é muito por isso que as pessoas que talvez não estejam com tanta literacia sobre saúde mental confundam o psicólogo como uma pessoa que tem muita sensibilidade. Porque como isto é uma característica que eu acho que deve ser vossa, a capacidade de empatia, a sensibilidade, a capacidade de escuta, como sabemos que isto são coisas que os psicólogos devem ter para exercer bem a sua função, parece que há muita gente que meio que se esquece ou não tem noção que aliado a isso vem ciência, não é? Não é apenas uma conversa de eu e tu, amigas, que estamos aqui e tu me estás a dar conselhos enquanto eu desabafo. Claro. É base em conhecimento, portanto, essa parte empírica acho que é curiosa e com isso acabas por responder a uma coisa que eu estava aqui a pensar, se às vezes esse trabalho de saúde mental nas redes sociais trará mais pressão para meio que ajudar as pessoas precisamente a partilhar dessa humanidade, ou se às vezes tu deves ter aqui se calhar um equilíbrio entre um dia ou outro, mas ou se às vezes não pensas só, não, isto é bom porque estamos aqui todos a partilhar dores e felicidades, angústias e a dividir um bocadinho aquilo que faz de nós, independentemente de neurodivergentes ou neurotípicos, não é? Portanto, acho que deve ser um bocadinho essa a tua vivência. E depois porque lá está também dentro neste caso, por exemplo, do Instagram, sabemos que eu, enquanto se calhar nos posts é uma coisa muito mais virada para psicoeducação, para informação, se calhar num canal não é esse o meu objetivo.
não é? Ou seja, eu estou na mesma rede social a fazer até duas coisas diferentes e isso também me faz muito sentido, porque se calhar quem me segue no canal são pessoas que também querem aprender o que eu coloco no feed, não é? Mas por outro lado são pessoas que precisam de sentir Um bocadinho exatamente esse mais. outro lado de fogo, que bom estar aqui uma pessoa que partilha isto, sei lá, no outro dia estava a dizer que tem o carro, a mala do carro cheia de tralha, que aquilo é um armazém, e de repente tinha montes de pessoas a dizer, a mandar mensagem, a Também dizer, eu. ok, ainda Não bem sou que eu só eu. tinha tanta vergonha disto, e eu sei, eu também, Depois estamos sempre a mas... ver nas redes sociais o carro bonito, aspirado e arrumado e de Não, repente... é que no outro dia foi muito engraçado porque eu fui a um supermercado e parecia uma cena de um filme. Eu estava a sair do supermercado com o carrinho, com o meu marido e a minha filha, e a olhar, e era tipo 3 ou 4 carros de pessoas a arrumar tudo super direitinho na mala do carro, completamente limpinha e E tu foste o vazia. meme. E eu tipo a olhar para aquilo e ouvir-me para o Zé: amor, não vais abrir a mala do carro. Não agora. E ele respondeu: Hostil. ele respondeu-me, eu pensei a mesma coisa. Ficaram só encostados ao carro. Olá, tudo bem? Fingir demência. Sim, é tipo estes momentos, sabes? Que lá está, não é que isto seja uma coisa super agradável, eu não gosto. Sim, não tens orgulho de dizer assim, é pá, olha, Se eu tenho um adorava carro ter todo uma desarrumado. mala do carro com espaço para pôr as compras, adorava. Mas não é Mas, real. não acontecendo, eu olho para isto e penso, vou-me rir. Pronto. Sim, não te vais chatear porque acho que é muito mais complicado e isso é uma coisa que eu faço muito, eu tenho essa autopunição muito presente. De, às vezes uma coisa chateia-te e tu sabes que é tão fora da norma que há uma altura que já te começa também a cansar a ti de estás sempre a dar chibatadas, que é e isto acontece-me em várias áreas, que é, não, isto não estás a fazer isto bem, erraste aqui, e se calhar o mundo todo à minha volta, como há bocado falei em cortinas e também já as cortinas estão super passadinhas, que eu te digo que às vezes é coisas pequenas que sou eu que faço ou sou eu que sou responsável, mas que há sempre essa coisa de não, eu sou diferente e de repente não posso permitir-me a ser diferente porque tenho que, para corresponder, para ser confortável para o outro, e isso torna-se muito difícil de sustentar. Ou É para te muito cansativo. encaixares, no fundo, mas isso é uma das características muito desenvolvidas pelas mulheres, é perfeccionismo Sim. e a procrastinação é um tópico muito interessante, porque nós falamos até, bem, há estudos que dizem que as mulheres acabam por procrastinar mais do que os homens, Uhum. e que são mais perfeccionistas, o perfeccionismo faz-me todo sentido. Aqui a parte de procrastinar faz, mas tendo em conta isto, que é, aos homens é-lhes atribuída, sei lá, por exemplo, 5 tarefas em casa, não é? Ok, já As estou a mulheres têm entender. 10 tarefas em casa. Se o homem fizer 5, completou-as todas, que lindo, bonito menino, fez tudo. Se as mulheres fizerem essas mesmas 5 tarefas, elas não fizeram Elas não tudo, acabaram tinham as mais 5. 5. Exatamente. Então, quer dizer, claro que eu vou procrastinar se eu tiver milhentas tarefas para fazer num dia, já estou exausta, cansada e pá, já excedi as minhas capacidades para o dia de hoje. E não há Pronto. milagres? Não há Exato. milagres. Só que é muito mais fácil nós internalizarmos este discurso de que nunca consigo fazer tudo. Mas eu não consigo fazer tudo, se calhar porque socialmente também me é solicitado que eu consiga chegar a mais lugares. Então, esta questão da procrastinação, acho que é só porque nós, mulheres, e claro, eu estou a generalizar, ok? Claro Sim, isto sempre que, partindo dos exatamente, parâmetros sim, médios sim, e sim, gerais. claro que Ok. há, Há há sempre exceções homens em que tudo e. fazem muito mais, se calhar há mulheres que não fazem tantas tarefas, também está tudo bem, eu não estou sequer a julgar o que quer que seja. Aliás, acho que se calhar em certas coisas nós deveríamos até fazer mais, não é ser mais, é fazer mais como os homens, quer dizer, só tenho 5 tarefas, já faço 5 tarefas e Sim, sim, sim. acabou, Ou seja, pronto. dentro desses Pronto, mas é estereótipos e social. preconceitos. É social. Portanto, estas crenças que nós também vamos internalizando também têm aqui associações de género, ok? Temos de pensar sobre isto, que é, eu sou uma procrastinadora ou eu tinha realmente uma data de tarefas que se eu olhar para o lado e pensar ou no meu companheiro ou em algum homem que eu conheça, que eu acho que é super produtivo, se calhar eu vou olhar para a produtividade dele, mas é uma produtividade mais saudável, porque E de se calhar facto tu já és faz um... produtiva afinal, porque a Exato, comparaste com uma pessoa que tu exatamente. julgavas ser, Se calhar então. não sou procrastinadora, até sou bastante produtiva, só não chego a todo lado, porque não sou um ET e não tenho capacidades de super-herói e, Ainda bem. portanto, exato. Portanto, isso também é um Mas ponto. a pensar ainda sobre isso das partilhas, que falaste-me agora, fiquei a pensar nisso, sobre o teu canal de broadcast no Instagram. Tu há um momento em que pensas, já está a ser demais? Há ali um momento de
existe, pronto, e a bater também com o título do episódio, mas existe um momento em que tu dizes, ok, isto está a ser demasiada informação, no sentido de, ok, eu sou terapeuta, portanto, será que está a ser demais por isso, ou será que está a ser demais porque Rita Pessoa e tu pensas, eia, já estou cheio de mim própria, quando é que é, isso Qual é acontece o também, limite, o limiar? como usas isso para também te vulnerabilizares e conectares com as pessoas, será que há um momento em que isso é demais, ou é, não, é o que é? E estamos ok, ou vai navegando. Navega, mas navega sempre em lugares onde eu já estou confortável com Que eles. já os conheces. Sim, ou Ok. seja, se eu estiver a lidar com uma, por exemplo, quando eu fiquei surda por causa de um burnout, eu não disse logo o que é que estava a acontecer, eu Eu só lembro-me. falei sobre isto Uhum. algum tempo depois, porque eu precisei do meu tempo para integrar o que estava a acontecer, para chorar, para estar triste, para perceber o que é que eu era agora de diferente, o que é que eu fiz mal, o que é que eu tenho que mudar daqui para a frente. E só depois disto, e hoje em dia falo super abertamente sobre isto, porque já passei por isso, porque já fiz as pazes Já com o filtraste assunto, o que tinhas de está comunicar também? resolvido para mim. E só nessa fase é que há partilha. Portanto, claro que eu não vou partilhar com o mundo tudo aquilo que me acontece, e claro que há coisas que não partilho, não é? Há filtros para isso, mas os filtros, eu acho que o filtro essencialmente prende-se com o quão confortável e resolvida estou com este tema. Pronto, se eu não estiver, não vou partilhar, nem sequer penso sobre partilhar isto, não é um tema que vá querer falar sobre ele, porque eu própria ainda estou a pensar sobre ele, a precisar de fazer terapia sobre isso, Claro. estou a resolver comigo própria, estou-me a compreender, etc. Portanto, na verdade, não partilho absolutamente tudo, não é? Não, Senão, claro, faz certamente um grande, grande filtro. Se eu que uso as redes sociais de profissão filtro muito, imagina alguém que lida profissionalmente com a intimidade e as confidências de outras pessoas, que deve ter que pôr um filtro ainda bem extra. E isso nunca te fez sentir que querias ser mais normal. Ou seja, nestes anos todos, os de construção da Rita profissional, da Rita criança, nunca houve um momento em que pensaste assim, fogo, quem me dera ser mais normal. Isso às vezes acontece-me, e eu pessoalmente sou muito rápida a desfazer isso, porque depois percebo que aquilo que eu sou exato, o é o, normal é é o, é subjetivo o também, não é? conjunto, exato, é muito subjetivo, mas é esse conjunto entre personalidade, contexto, família. Portanto, eu não seria eu se não fosse essas coisas. Então, quando me vem às vezes gostava de não pensar nas coisas e estar só quieta e de ver o mundo arder e pensar, olha, não dói nada comigo. Ou seja, às vezes dá esse cansaço, e isso vem só, para ti vem só de um lugar de exaustão quando acontece, ou é uma coisa que já não acontece todo porque estás tão mais, se calhar, em aceitação, e consegues ver tantos benefícios nisso para ti, ou já geres tão bem que não Sim, pensas dessa maneira? acho que vem de um lugar e de um trabalho meu interno muito, muito grande mesmo. E para mim, eu vejo isto quase como a minha liberdade, ou seja, eu sinto que lá está, eu sinto que fui uma criança e adolescente que viveu muito presa a não corresponder a expectativas, Uhum. muito mesmo. Então sempre vivi muito naquela linha de querer ser como os outros, querer fazer como os outros acham que é o certo, ou seja, lá está, a típica neurodivergente a tentar ler como é que o mundo funciona, que é para se adaptar. Eu fiz isso a minha vida toda, e descobrir que tenho PHDA foi brutalmente libertador para mim, mesmo. Eu não tive um único momento do meu diagnóstico em que eu pensasse, em que eu me sentisse mal, pelo contrário, foi mesmo dos momentos mais bonitos da minha vida, porque eu finalmente dei um nome àquilo que eu achava que era a minha estranheza ou a minha burrice. Eu achava que era burra, eu achava que não percebia nada do que as outras pessoas diziam, eu achava que, sei lá, não, dava nomes, chamava-me coisas que me tornavam essa identidade. Eu hoje não acho que sou burra, por exemplo. Eu às vezes sou capaz de dizer, eu sou super burra com essas coisas, tipo matemática, de fazer alguma conta ou sei lá. Olha, pensar em impostos, essas coisas todas, é uma coisa que me atrofia completamente o cérebro, que eu preciso de passar muito tempo com alguém que tenha muita paciência para me explicar como é que Uhum. funciona, e depois de perceber, passo a ficar super interessada naquilo, mas eu preciso de muito tempo para perceber aquilo. Isto antes era ser burra, agora é aceitar que eu naquele tópico em particular, pá, não sou incrível, eu sou boa noutros, não sou boa nesse. Esse é aquele que eu vou delegar eventualmente.
Sim, isso é Portanto, transversal se a puder pessoas com delegar, PHDA ou sem, ótimo, né? exatamente. Ou seja, isto foi tão libertador para mim que me permitiu agarrar o que eu sou porque quero ser e libertar-me um bocadinho daquilo que eu estava a querer ser, mas na verdade eu não queria ser. E por isso é que se calhar me sinto agora com tanta liberdade para fazer algumas partilhas, porque Uhum. vem mesmo desse lugar de aceitação e porque eu também sinto que quero, por exemplo, no Instagram, eu quero que as pessoas que estão lá sejam aquelas que aceitam. Se não aceitam, não precisam de estar ali, não precisam de Não me precisam seguir, nem não precisam de estejam. ver, não precisam. Claro. E está tudo bem, eu compreendo, só não estejam ali, não precisam de estar. E se quiserem estar porque de facto sentem que vão ver, sei lá, um vídeo que eu partilho e pensar, fogo, ainda bem que ela partilhou isto, porque acontece-me a mesma coisa, eu pensava que isto não era normal e afinal acontece Afinal com é tudo pessoas com normal. PHDA. E se calhar é uma característica da PHDA. E se calhar é aquelas mais subtis que as pessoas não pensam. Então acho que isso, na verdade, me ajudou muito, muito, muito e foi muito mais libertador do que depois uma prisão. E as redes sociais impulsionaram muito isto, porque eu, por causa destas experiências todas, a razão pela qual eu fui fazer terapia, eu já tinha feito terapia durante a faculdade e depois voltei para a terapia quando abro a minha página de Instagram, portanto, Ok. a fazer 4 anos. E voltei para a terapia porque, como muitas das pessoas vão para a terapia a pensar que têm uma perturbação e depois descobrem que têm PHDA, então eu fui porque tinha muita ansiedade de desempenho. A ansiedade de desempenho entra para dentro da ansiedade social, mas não é não é aquela típica ansiedade social que as pessoas conhecem, é muito quando exposta à avaliação dos outros. Ok. Então, sempre que eu sentia que ia ser avaliada pelas outras pessoas, eu Ficavas mal. escondia-me, eu tipo, faculdade, apresentações orais, Ok, estou a perceber. odiava profundamente e sempre fui muito extrovertida, ou seja, esta conversa que eu estou a ter aqui contigo, se fosse num café, sempre a tive. Mas há 4 anos atrás eu não estava aqui de certeza a fazer isto que estou a fazer Ainda bem que agora. estás, e isso não te deixa orgulhosa também, Muito, feliz. muito, é por causa dessa Essa sensação construção. de libertei-me que acho que quero continuar a fazer isto, sabes? É Sabendo muito que esta podes errar na mesma e que vai haver espaço para evoluir, é certamente podes uma ver esta gravação aceitação. daqui a um tempo e vais odiar, como eu também Exato, vou, porque é exato, assim, é isso, é isso. mas que agora fez sentido e foi uma coisa libertadora para ti. E um pouco Sim. também em jeito de finalmentes, porque em relação ao título do episódio, do se é possível pensar demais, acho que talvez pela primeira vez em 2 anos de programa, acho que vamos ter uma resposta e não deixarem aberto, porque sim, é possível pensar demais e que isso não faz de nós nem melhores ou piores do que alguém, faz só diferença e acho que essas diferenças devem ser mais celebradas do que coisas para segregarem mais, porque nós já temos tantas coisas que nos segregam no dia a dia, quer nas opiniões, nos valores, nos morais. Portanto, que essas coisas que são especiais em nós e não especiais aqui, é uma infantilidade, mas os Uhum. especiais de diferente são É, boas. é isso. São boas. Estavas a dizer pensar demais, eu se calhar até diria que é pensar É diferente. pensar diferente. É Ou, isso. ou noutra frequência, ou noutra É velocidade. divergente. Portanto, corrijo-me se estiver errada, mas para uma pessoa que possa ter ouvido e possa eventualmente ter ficado a pensar: bom, será que eu sou só ansiosa? Ou, nessa situação, os conselhos que eu daria, eu leiga, era ler o livro da Rita, porque foi isso que eu fiz. Ler o livro da Rita, confesso que me ajudou em imensas coisas que eu, numa linguagem muito simplificada, portanto, Uhum. nesse aspecto, novamente parabéns, porque aquilo que eu te disse da outra vez é verdade. Acho que deve ser muito difícil escrever um livro com base científica para Para pessoas. mim é ao contrário. Pronto, ainda bem que assim o foi, porque fizeste a coisa certíssima. Acho que deve ser. Eu não sei falar difícil, nem sei aprender Então, difícil. essa é uma boa Portanto, qualidade que acho que deves conservar. Portanto, acho que o livro é um bom referencial para, pelo menos, esclarecer algumas coisas, bem como a tua página, que se calhar os conteúdos podem estar mais dispersos em vez de estarem condensados num só livro, não é? Mas Uhum. em muitos vídeos e muita coisa. E depois diz-me tu, assim, de forma resumida, temos aqui 2 caminhos, se calhar o da psicologia inicialmente ou da psiquiatria. Qual Uhum. é que é o caminho, uma pessoa assim que queira rapidamente perceber o que é que eu posso fazer para perceber se sim ou não? Então, há esses 2 caminhos, os 2 são válidos. Podemos obter diagnóstico junto do psicólogo ou junto do psiquiatra. Nem todos os psicólogos. Nem todos os psicólogos, nem todos os Ok. psiquiatras, porque há uma falha muito grande a nível de conteúdo Académico? lecionado, Ok. sim, nas faculdades, na área da saúde mental no geral. Portanto, há uma gap entre a infância e a idade adulta, em que quando estudamos a infância falamos de PHDA e os psiquiatras também, passamos para a idade adulta, é como só aos 18 anos
evaporasse e Não não se falam fala mais a de nível de PhD. Não, cursos, não, licenciaturas, não. mestrado, não? Por isso é que eu Pois, não julgo os profissionais que de facto não percebem nada disto. Eu própria, há alguns sim, se anos não atrás, tivesse não percebia. especializado, entretanto. Porque as pessoas que trabalham e se especializaram nesta área atualmente são pessoas que ou têm PhD, Ou estou a por falar algum de motivo, profissionais, por algum ou motivo que se interessaram convivem muito. com alguém e começaram a despertar para isto. Porque senão, porque motivo iriam sequer pensar que existe alguma coisa, não Pois. é? Pronto. Então foi um bocado isto que acabou por acontecer. Mas, indo ao psicólogo, aquilo que nós fazemos uma avaliação psicológica. A avaliação psicológica é extensa, é comprida precisamente por estas confusões todas que existem, não só com diagnósticos, com doenças físicas, com Ok. estados emocionais, com Fases de insónia, vida. sei lá, acabei de ter um filho e estou em privação de sono, posso ter sintomas, isto não estamos necessariamente numa outra perturbação, portanto, pode ser confundido com hiperestimulação, que é aquilo que eu acabo por diferenciar precisamente no livro, e nós precisamos fazer uma avaliação extensa. E atenção, nós não inventámos isto são guidelines que nós temos que nos guiar para uma avaliação psicológica. Mais A uma vez pessoa, científicas, vamos aqui sublinhar isto muito, porque não foi exatamente, um dia que eles acordaram, juntaram-se num brainstorm de psicólogos e dissemos, olha, achamos que isto são boas perguntas para se fazer à pessoa e exato, depois é um questionário, tipo, tenho muito já tive esta conversa várias vezes, como se fosse uma avaliação meio psicotécnica, de se tu respondes a 10 perguntas que sim, então de certeza que és PhD. Pronto, tem muito mais nuances e investigação do que isso. Isso só para, eu sei que pode parecer óbvio para as pessoas que ouvem isto, que são Sim. muito mais avançadas nesse aspecto, mas acho que é sempre bom dizer e esclarecer que isto é sempre com base em conhecimento que foi estudado e certamente há de ser revisto com alguma frequência. Espero que sim. Esperemos que cada vez mais, mas Claro, pronto. claro, Portanto, essa é a sempre primeira atualizar. via Sim, através da esta psicologia. via é uma via que eu vou ser assim completamente honesta, pode ser uma via que acaba por ser mais cara numa fase inicial, mas tem uma grande vantagem. As pessoas acabam aquela avaliação e recebem um relatório grande, extenso, mas que é tipo como eu costumo dizer, um raio-x Ok. à PHDA na individualidade daquela pessoa. Pronto. E a partir daqui, algo que eu faço também é, se houver suspeita de diagnóstico, eu nunca ponho taxativamente, porque tem que haver uma avaliação diferencial que também deve ser feita pelo médico. Então o que eu recomendo é, isto indica efetivamente que sim, que tens isto por causa disto, e agora eu recomendo que vás ao psiquiatra para ele confirmar o diagnóstico, fazer também a avaliação diferencial dele, que neste caso vai ser muito mais resumida porque está um relatório feito, não é? E depois, eventualmente, confirmação de diagnóstico, medicação. Depois temos a outra via, que é ir diretamente ao psiquiatra e alguém, novamente, por favor, que seja especializado em PHDA e saiba o que está a fazer, porque senão podem ficar frustrados, acontece muitas vezes. Sim, até como nós falámos há pouco, uma pessoa bem próxima de mim já teve várias situações de saúde mental ao longo dos últimos anos e agora suspeita-se que talvez possa ser esse o cenário e a mim faz-me pensar que, bom, se calhar foi por não ter havido esse direcionamento para um psiquiatra especializado que provavelmente teria essa sensibilidade e conhecimento e se calhar antidepressivos foram usados e se calhar não teria que ter chegado a esse ponto, ou podia até pode não ser, mas podia haver outras nuances que... Sim, o tratamento seria diferente, mesmo que se mantivesse aquilo que a pessoa faz, poderia haver outras coisas que também se tinham que fazer. Isso é muito comum, haver muitas pessoas que tiveram diagnóstico de bipolaridade, borderline, depressão, é muito típico, muito comum, sim, até porque há sintomas que se confundem, mas lá está, temos que perceber porque é que está lá o sintoma, e isto é importante para o diagnóstico. Pronto, e o psiquiatra aquilo que vai fazer é, numa avaliação diferente, porque é uma avaliação que é médica, vai também perceber se está presente ou não, é mais rápido, eventualmente pode acontecer até numa consulta, e depois vai ou não recomendar a medicação. E deixo aqui um ponto importante que é, se as pessoas nunca se esqueçam que o corpo é delas e que aquilo que vão fazer com o corpo, com a mente, com elas próprias, são elas que decidem. O médico, o psicólogo são ferramentas e nós somos ferramentas que devemos colaborar em conjunto. Eu sou muito apologista do trabalho multidisciplinar, devemos colaborar pelo bem daquela pessoa, porque ela é que é o nosso interesse naquele momento. E portanto, se vocês tiverem dúvidas, questões, ou se por acaso forem a um médico ou a um psicólogo
que vos questiona num sentido em que vocês se sentem desconfortáveis, está tudo bem em pedir uma segunda opinião, peçam essa segunda opinião se vos fizer sentido, porque quem vai eventualmente tomar a medicação são vocês. Portanto, Sim. se quer dizer, se vocês sentirem alguma coisa que não é suposto, são vocês que estão a sentir, não é o médico que continua lá a dar as suas consultas. Façam aquilo que vocês querem fazer. Nós somos ferramentas que põem em cima da mesa, olha, tens isto e tens isto. Vantagens e desvantagens, vantagens e desvantagens. Eu, enquanto profissional de saúde, recomendo esta abordagem, no entanto, a decisão é tua. E eu tiro de mim, profissional, a responsabilidade de estar a decidir pelo outro, dou responsabilidade ao paciente e dou-lhe autonomia, porque é importante, e isto é dos maiores objetivos que nós temos com os pacientes, é dar autonomia às pessoas que nós acompanhamos. Sem dúvida, até porque acho que uma coisa importante de desmistificar também, primeiro, acho que o estigma que havia antigamente sobre os psicólogos transferiu-se não, manteve-se nos psiquiatras, porque é bem mais intenso ir ao psiquiatra, porque estou mal da cabeça e sou chalupa, mas depois muito na questão da medicação, porque sabemos que há muita medicação em relação à saúde mental que tem não sei o termo técnico, mas que podem desenvolver adição, então as pessoas têm muitos receios e preconceitos também. E mitos associados, muito filmes e Hollywood que nos gerou muito este estigma. Então acho que o que disseste é mesmo precioso, porque uma coisa que eu senti muito, e no psiquiatra onde fui, é que eu precisam as pessoas de se sentirem muito confortáveis para fazer perguntas. E para se sentirem confortáveis, primeiro vem da personalidade da própria pessoa, mas vem também muito da abertura que o profissional dá para... Podes fazer perguntas parvas, porque as tuas perguntas não vão ser assim tão estúpidas quanto isso. Exatamente. E às vezes até uma certa abertura para, depois de consulta, caso seja necessário e haja, por exemplo, um diagnóstico que a pessoa de repente leva ali com um baque de, bom, ok, é alguma coisa, vou-te esclarecer. Se tiveres dúvidas eu consigo-te ajudar, ou não tenhas medo de parecer parva ou parecer ridícula. E esclarece, porque efetivamente tem um impacto, da mesma maneira que as pessoas se calhar não deviam banalizar tomar um paracetamol, porque se calhar podiam pensar noutras coisas e opções. Isto também é uma outra medicação, serve para nos ajudar, sim, mas se calhar podemos meio que esclarecer e tomar a nossa decisão informada, mas para estarmos informados, procurar esse profissional. Claro, e a verdade é que muitas vezes ouvimos pessoas dizer que se calhar tomar medicação faz super mal, vai mudar a personalidade da pessoa. Sim, aquele senso comum, mas se calhar são pessoas que depois consomem coisas naturais, mas as coisas naturais fazem o quê? E tá tudo bem, eu não estou mesmo a querer julgar, eu só quero que as pessoas saibam que, sendo mesmo que seja uma planta, ok, e que a pessoa consuma a planta, vai ter um efeito químico no cérebro. Portanto, não deixa de ter um efeito químico. Okay? A guerra dos químicos. As pessoas não percebem que tudo é químico. Tudo é químico. Não é? Para além de que um comprimido, a medicação, está mais do que testada a sua qualidade, já passou por testes de qualidade N vezes e tem riscos mesmo muito baixos, para além de que se está a ser acompanhada. É suposto o psiquiatra foi criado estar a dar um acompanhamento e se por acaso ali se sentir alguma coisa, substitui-se, retira-se. Bem, o médico está a saber. Quando estamos a usar substâncias naturais, não há... Estamos por conta de risco, não é? Ninguém está a ver, não sabemos a quantidade que devemos consumir, se essa quantidade, dentro da quantidade, qual é o risco, de que forma é que isso na verdade vai impactar o cérebro. Portanto, nós às vezes temos é mesmo preconceito, e acho que é uma projeção do medo que nós temos de o fazer. É válido, e atenção, eu digo sempre às pessoas, se não queres tomar medicação, tudo bem, não vou julgar nunca uma pessoa que diga que não quer tomar a medicação. Vou ser sincera e dizer, olha, é mais difícil e tenho que te dizer isto porque de facto é, mas eu vou fazer o meu melhor, vou estar aqui contigo na mesma e bora lá tentar. E às vezes há pessoas que ao fim de 1 ano, 2 dizem, olha Rita, se calhar até vou experimentar. Vou experimentar, boa. Pronto. Ok, olha... aqui em jeito de finalmente, já mesmo nos nossos últimos minutinhos, tu que já és ouvinte há muito tempo, saberás que nós aqui temos um hábito no fim dos episódios de dizer o nosso momento feliz da semana. Por isso, não sei se pensaste em alguma coisa, ou se houve assim uma coisa especial que tenha acontecido nestes últimos dias, antes de chegares cá, que queiras partilhar, mesmo que seja uma coisa mundana, assim, uma coisa mais do dia a dia. Então,
É curioso porque, precisamente por causa da PHDA, eu Uhum. nunca consegui ler livros inteiros, lia partes e especialmente só associados à minha área, portanto, psicologia ou mais técnicos, mais desenvolvimento pessoal, autoajuda, etc. E nunca li os livros todos, lia partes e sublinhava para saber que quando fosse ler aquela parte já sabia onde é que estava a parte importante e não ter que ler tudo outra vez, ou metia post-its ou coisas do género. E a verdade é que eu comecei a fazer medicação há um ano e tal, foi no início do ano passado, e o ano passado comecei a ler, descobri, para além de que adoro thrillers, Identifico-me. adoro, também gosto assim de romances, mas gosto mais de thrillers, é assim mesmo aquilo que eu adoro. E foi de repente todo um hiperfoco que surgiu e passei a conseguir ser uma leitora muito assídua, ao ponto de passar de não ler nada para este ano já ter lido 18 livros, o que eu acho Portanto, que é sinistro. temos uma despesa, portanto, Sim, sem estamos perante dúvida. despesas. E então diria que, trazendo isto para a minha semana, ontem foi o Dia Mundial do Livro e por acaso ontem terminei um livro, e acho que foi se calhar constatar o quão quão bonita tem sido esta viagem e o facto de hoje em dia eu conseguir ler, mesmo na ausência da medicação, porque ganhei um Ganhaste o hábito hábito. e descobri o que gosto de ler, que não sabia, desconhecia, e portanto acho que é assim é uma conquista daquelas que parece pequenina, mas na verdade acho que é bastante Não é grande. nada, eu acho que não é nada pequenina e Não até no meu momento feliz da semana, tu estavas há bocado a falar comigo, o meu momento feliz da semana também tem a ver com leitura, porque eu tinha um livro que ainda é mais estranho, porque eu tinha um livro empancado, eu estava a gostar dele, uma sensação estranha, estava a gostar dele, mas estava a demorar muito, o livro também era um bocadinho maior do que os thrillers também, que eu costumo ler. E acabei o livro esta semana e fiquei muito contente precisamente porque tive desses momentos de hiperfoco, de... Adorei, cheguei a essa parte, bom, ali a parte do enredo em si facilitou porque já estava a desenvolver mais para a parte Ok, mais percebo. sumarenta da coisa, portanto também terminei um livro ontem e posso deixar a recomendação que é o livro Águas Passadas do João Tordo, é um thriller, aparentemente a personagem do livro que é a Pilar tem outros livros onde ela é a personagem principal, mas pronto, Ok. fica a recomendação, eu gostei imenso, é um livro maiorzinho, não é assim do género da criada ou isso, que aquilo é logo emoção desde o início e que a pessoa fica logo agarrada, quer ver o que é, não, há um bocado mais de construção de personagem, por isso é que eu estava a gostar, mas ao mesmo tempo não estava a demorar conseguir mais, engrenar, percebo. sim. Sim. Portanto, olha, obrigada por teres Obrigada eu. partilhado este bocadinho comigo e Gostei connosco. Espero que continues a ajudar tantas pessoas, especialmente como me ajudaste a mim de uma maneira tão despretensiosa e tão natural e sem saberes, porque o que tu fazes é muito importante e ainda bem que foste tu nesta fase da minha vida que estiveste aqui pela primeira vez. Obrigada. Obrigada, Fico Rita. muito contente. Obrigada. Até para a semana, vemo-nos no próximo sábado e fica à espera de feedback a todas as pessoas que vão ser encaminhadas para o psicólogo ou para o psiquiatra depois desta conversa. Obrigada por terem ouvido e vemo-nos para a semana.